Agora sim, nós vamos para o que de fato importa nessa última semana. Vivemos uma semana tenebrosa. A guerra da Ucrânia. Se pensarmos em política, na eleição de domingo, os candidatos aí se degladiando, um monte de histórias para lá e para cá, e aí tudo isso visando, logicamente, a angariar votos. Um tentando puxar votos dos indecisos, de gente que votou branco, votou nulo, ou que votou no outro e poderia mudar, ou que votou em candidatos que não estão na disputa do segundo turno, mas, sobretudo, todo mundo fazendo uma campanha ferrenha para aquelas abstenções. Se eu fosse um cantor sertanejo, eu falaria outra palavra. Mas são as abstenções. As abstenções foram praticamente 20%. E aí é o seguinte, valeu quase tudo, tá certo? Hoje tem debate, todo mundo atento para o que vai acontecer no debate, porque pode ou não mudar o cenário eleitoral. Então eu vou trazer aqui agora algumas informações, coisa rápida, para os meus colegas. Por exemplo, nessa semana, que é a semana D, nós tivemos uma história de fraude nas inserções de rádio. Toda aquela história, noticiário, falamos aqui durante a semana, o ministro Alexandre de Moraes disse que não vai investigar, né? Tudo isso depois do quê? Depois do Roberto Jefferson ofender a ministra Carmen Lúcia, saiu mandado de prisão para ele, aí tá ligado também ao ministro Alexandre de Moraes. Manda prender o Roberto Jefferson, a Polícia Federal vai até a residência dele, chega lá, é recebida a bala, certo? Aí, tudo isso misturado, e nessa semana nós tivemos aí várias pesquisas. Pesquisa IPEC, pesquisa Brasmarket, pesquisa Paraná Pesquisa, Poder Data, Genial Quest e Datafolha. Elas têm diferenças entre elas, e aí eu vou trazer aqui de outras também, né, da MDA-CNT, da Atlas, e eu vou trazer aqui algumas diferenças delas. E o Rigon gosta sempre de querer saber o tipo de metodologia, então eu vou trazer a metodologia também, certo? Por exemplo, na pesquisa IPEC, ela foi uma pesquisa presencial para votos válidos, 54 para Lula, 46 para Bolsonaro. Essa pesquisa aconteceu entre os dias 22 e 24 de outubro. Tem uma pesquisa do dia 14 ao 16 da MDA-CNT. Ela foi presencial também. 53 para Lula, 46 para Bolsonaro. Pesquisa Poder Data. Ela foi por telefone, 53 para Lula, 47 para Bolsonaro. Pesquisa IPESP por telefone, 53 para Lula, 47 para Bolsonaro. Pesquisa Atlas, feita pela internet, 53 para Lula, 47 para Bolsonaro. Pesquisa Genial Quest, foi presencial. Ela 53 para Lula, 47 para Bolsonaro. Pesquisa Datafolha, ela foi presencial, essa aqui do dia 17 ao dia 19, presencial, 52 para Lula, 48 para Bolsonaro. Paraná Pesquisas, presencial também, mostra 50 a 49, 50.2 a 49.8. Entre essas aí tivemos outras pesquisas, por exemplo, o levantamento da empresa Brasmarket, ela mostra o seguinte, 53,3 das intenções de votos para o Bolsonaro. Ela inverte esse jogo e mostra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva com 46,7, tá certo? E aí eu vou trazer agora a última pesquisa que foi divulgada ontem, não estava nesse meu gráfico, que é uma pesquisa Datafolha, divulgada ontem, o levantamento aí, 4.592 eleitores, foi feita de 25 a 27 de outubro, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o intervalo de confiança de 95% e foi pago pelo Grupo Folha. Ela mostra o seguinte, 6 pontos de diferença de Lula para Bolsonaro. O candidato petista tem 53% contra 47%. É uma máxima se eu pegar todas essas pesquisas que estão registradas no tribunal, certo? Essa questão do 47, 53 me parece até uma pasteurização das pesquisas. Com todos esses elementos de pesquisas, das fraudes nas inserções de rádio, a questão do Roberto Jefferson, tudo que se avizinha, carta aos evangélicos, tudo isso a gente vai para um apanhado final aqui para falar da eleição de domingo. E eu vou começar com o professor Jorge Villa-Lobos. Professor, a palavra é sua, por favor. Para mim, a questão é muito simples, como disse o Aguinaldo.
Lula presidente. Esse é tema, para mim, muito tranquilo. As pesquisas... Campanha? Não, tá fazendo campanha, não pode fazer campanha no ar. Quem, Rafael? FHC não vai, desculpa. Vamos lá, gente. Não, é porque gente, as pesquisas, vamos manter por isso que eu estou dizendo, as pesquisas mostram exatamente isso. Agora, o que há por parte da campanha do presidente Bolsonaro? Uma situação de desespero. E isso é também muito evidente. O ataque do Roberto Jefferson às forças de Estado, né, com fuzil, com granadas, os feridos que há. Correto ali voltar para a prisão. Isso não há dúvida nenhuma também. O ataque do Jefferson à ministra Carmen Lúcia, da linha da política do governo Bolsonaro. A situação da grande factoide, nunca visto antes na história realmente, de que as rádios não faziam inserções, uma subversão total, um ataque ao sistema. Começou com as urnas, agora a propaganda não vale, o ataque às pesquisas eleitorais. Você vê de forma sistemática os ataques, não somente ao Supremo, mas também à própria liberdade das pessoas de opinar, com pressão, porque você vê se tem uma camiseta que só há uma camiseta oficial, parece ser. Aqui hoje de manhã o Carioca colocou um verde por casualidade e já se lhe tingia como de um voto e de uma característica. Esse tipo de assédio, que às vezes vai da brincadeira, mas termina sendo... ninguém usava. Esse era o grande problema. Ninguém usava amarelo e verde. Aí quando a pessoa, o candidato começa a usar bandeira, roubaram a bandeira do Brasil. Rafael? Para. Tava terminando. Pô, Rafael, ele tá concluindo. Você vai fazer isso, eu vou ter que acrescentar o tempo dele. Não, pode tirar do meu. Não tem problema. Vai, professor Jorge. E aí quando você vê o setor empresarial, o assédio empresarial, nunca antes o Ministério Público do Trabalho, todos os ministérios públicos tiveram uma situação como a que se está vivendo. Então há um medo sendo imposto, um medo sendo vindo, as pessoas não podem falar, e você vê aqui o bolsonarista não deixa opinar, porque ele já interrompe de forma violenta e grosseira. Então essa é a discussão que nós temos hoje. Um país que era alegre, democrático, e aí sim a música que está aí nas paradas, que eu acho fantástica. Está na hora do Jair ir embora. Kim, Rafael, você tem 30 segundos a menos no seu tempo. Beleza. O professor falou o seguinte, a guerra da Ucrânia. Lembrando que, né, pelos índices, o Brasil hoje, comparado à inflação de todo o resto do mundo, a Europa, Estados Unidos, é a menor. Taxa de desemprego, desde 2015 não se viu uma taxa de desemprego cair tanto, 8,7%. Se está ruim assim, como que é ruim? Talvez a intervenção da Petrobras, como faziam nos governos anteriores, talvez isso seria bom para eles, né? Pois é. O TSE diz que quem deve fiscalizar as inserções são os partidos políticos. Olha que interessante. Não é o Código Eleitoral que diz isso. O PL fala... ele não é presidente do TSE. Quem, Rafael? O TSE disse, através do Código Eleitoral. Ok, o PL fez o quê? Denunciou inserções que não foram entregadas. Fora do prazo. Prontos. Agora fora do prazo. Sim. É eleição, meu filho. Eleição é verdade, meu querido. Processo eleitoral, é assim que funciona. Então o partido foi lá e fiscalizou, denunciou, contratou empresas sérias, denunciando, trazendo os relatórios oficiais. E o que o TSE fez? Nada. Absolutamente nada. Pior, levou isso para o inquérito do fim do mundo, das fake news, que é uma imundícia jurídica já existente no nosso país. É uma vergonha o que o TSE está fazendo, o que o Alexandre de Moraes e as suas decisões está fazendo. É um tribunal que deveria ser especializado em processo eleitoral. Hoje é um tribunal do quê? De exceção, infelizmente. Rigon? Bem, você citou várias pesquisas aí. Só 9 deram Lula na frente, bom, no primeiro turno. Todas elas eram o Bolsonaro, no Brasil, nenhuma na frente do primeiro turno. E somente essa Brasmart, que ela, só para lembrar o povo, né, no primeiro turno ela deu que o Lula ia ter 30% e o Lula foi o mais votado, com 40 e poucos. Teve uma Veritá também? Essa Brasmart, para você ter uma ideia, ela foi desativada enquanto empresa, não de pesquisa política, ela não fazia sempre pesquisa, na década de 80. No segundo turno. Deixa eu terminar. A Brasmart... Eu tô dando da última semana, gente. Dos últimos dias só aqui, certo, tá? Certo. A Brasmart foi desativada como empresa em 1982 e ela não mexia com
com propaganda política. Ela votou, coincidentemente agora, dois meses atrás, sendo a única que deu o Bolsonaro como Ibope mudou de nome por vergonha? Eu acredito particularmente, Paulo, que o Lula deve ganhar com um número mais ou menos de tiros que o Roberto Jefferson deu na Polícia Federal, que é entre 50 e 60. A perícia ontem disse que foram 60 tiros de fuzil. E 3 granadas. Eu acho que cada tiro desse vai ser transformado num ponto. Os pregos são só uma suspeita por enquanto, professor. Não, mas a perícia botou 60. Tá periciando, o professor já deu Em relação à inserção, eu trabalho com campanha há muitos anos, e, inclusive de entregar mídia em televisão na época que era VHS, para vocês terem uma ideia. Isso é incumbência do partido e da coligação. Não tem nada a ver com o TSE. É só perguntar para o Vardão, que manja mais que nós todo mundo junto aqui. E o que mais? Só isso. É isso aí. Um abraço.